Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Mark Moraes, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, na Flórida. Para quem não me conhece, eu sou o único advogado brasileiro-americano nos Estados Unidos a ter trabalhado para as 3 maiores agências do governo federal americano. Eu fui um policial de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, aquele oficial ali, aquele policial federal que vai inspecionar os viajantes, os passageiros quando chegam em um aeroporto aqui nos Estados Unidos. Depois eu me transferi para uma outra agência do governo federal, o USCIS, US Citizenship and Immigration Services, a Agência de Serviços Imigratórios e Cidadania dos Estados Unidos. Eu fui um oficial de asilo político e refugiados para o USCIS. Eu também fui um oficial de imigração julgando os pedidos ali migratórios para os Estados Unidos. Depois disso, eu me transferi para outra agência do governo federal, a agência chamada ICE, a sigla. Seria a agência e talvez mais temida pelos imigrantes nos Estados Unidos, pois geralmente quem tem que lidar com o ICE se encontra em uma situação mais adversa. Eu fui um promotor de imigração do ICE nas cortes federais de imigração, onde ali o juiz vai decidir se aquela pessoa vai ser removida ou não dos Estados Unidos, se vai receber algum benefício imigratório para permanecer no país. Então, eu fazia ali, às vezes, do governo federal, representando o Departamento de Segurança Nacional nesse tipo de processo. O motivo desse vídeo hoje é para tratar de um caso em especial. Nada de política envolvida aí, tá, pessoal? É apenas para tratar de certos pontos das leis de imigração, usando esse caso específico como um exemplo, tá? Eu recebi muitos pedidos para falar sobre o tema e resolvi fazer esse vídeo agora sobre a situação do ex-presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, que gerou bastante polêmica, né, a vinda dele para os Estados Unidos, e veio com o status de diplomata, enquanto era um chefe de Estado. Após esse período de término ali do seu mandato, como ficaria a situação ali do ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, eu coloquei alguns pontos aqui para lembrar aqui de tocar no assunto. Como fica, né, o status imigratório do ex-presidente brasileiro? Não tem problema estar falando disso, pois foi amplamente divulgado, né, que ele deu entrada em um pedido de mudança de status para turista. Mas como que fica a situação de pessoas que se encontram na mesma condição, né? Então, isso é importante para a gente analisar. Pessoas que vêm para cá em uma certa condição, ou necessita ampliar essa mesma condição, ou mudar para uma outra condição, ou mudar para um outro status, ou ampliar o status em que já encontra, tá? Bom, alguns tipos de vistos de não imigrantes, tá? Visto de imigrante concede o green card, então a residência permanente, então a pessoa ali não teria que se preocupar com esse tipo de situação. Os outros tipos de vistos de não imigrante, ou seja, vistos em que você vai receber um status temporário para determinada situação, ao fim dessa situação, seu status acaba, ou você vai ter que buscar um outro status imigratório, ou tentar uma residência permanente, enfim. Aquele seu status, a condição que gerou aquele status acabou. E agora, o que você faz? Alguns tipos de visto de não imigrante vai te dar o chamado período de graça. Por exemplo, o período de graça é aquele período em que, ao final de uma determinada situação que deu ensejo àquele visto que você recebeu, você ainda teria um período para ficar aqui nos Estados Unidos sem que isso configurasse alguma violação imigratória, para você ter tempo de ajeitar suas coisas ou tentar ajeitar suas coisas e sair dos Estados Unidos, né? Sei lá,
terminar o aluguel, colocar coisas para vender, fechar conta bancária, tirar filhos da escola, ou tentar mudar para algum outro tipo de status imigratório aqui nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, recentemente, agora, final do ano passado, início agora de janeiro, teve uma onda muito grande de demissões, principalmente no setor de tecnologia, empresas de tecnologia que demitiram milhares de pessoas. Só, acredito, nesse ano de 2023, mais de 70 mil pessoas perderam os empregos. E dentro dessa situação, existiam muitos imigrantes com vistos temporários. Por exemplo, visto H-1B, que é visto de ocupação especializada, onde a pessoa vai ocupar um cargo mais técnico ali para aquela empresa, ou visto L1, que é de transferência, né? Existe uma empresa no Brasil, por exemplo, com uma sede ou uma filial aqui nos Estados Unidos e transfere um executivo para cá, ou algum trabalhador com conhecimento especializado. Ou até mesmo pessoas com visto O1, de habilidades extraordinárias, né? Todos esses vistos que eu falei são vistos temporários, eles são válidos por um determinado período e você fica vinculado àquele empregador. Se aquele empregador terminar a relação empregatícia, você não tem mais aquele status, porque ele terminou. Isso torna um problema para essas pessoas aqui nos Estados Unidos. No caso dos vistos H-1B, L1 e O1, existe um período de graça de até 60 dias. Durante esse período, ou seja, a pessoa acabou a relação que deu ensejo a esse tipo de visto, né? Relação empregatícia, por exemplo, você foi mandado embora, mas existe um período de graça de até 60 dias, onde essas pessoas vão ter um tempo para ou deixar os Estados Unidos ou tentar fazer uma mudança para algum outro tipo de visto. É um período muito rápido, passa muito rápido, às vezes a pessoa não consegue achar um outro empregador, por exemplo, né? Mas existe esse período de graça aí de 60 dias. Na situação, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava aqui no visto A1 de diplomata, chefe de Estado, né? Quando acaba o mandato dessa pessoa e a pessoa se encontra com status diplomático aqui dentro dos Estados Unidos, esse período de graça é de até 30 dias. Então, teria um período aí de 30 dias ou para deixar os Estados Unidos, sob pena de estar violando um status imigratório, ou tentar uma mudança para algum outro tipo de visto. Então, como foi amplamente divulgado, né? Acredito que o próprio presidente, ou assessoria, ou inclusive até mesmo representantes do presidente, anunciou que estava sendo feito um pedido de mudança de status para turista aqui nos Estados Unidos, ou seja, foi dada entrada em uma petição onde está sendo feito um pedido de mudar do status de diplomata, que ele era, chefe de Estado, agora para turista, tá? Bom, então, como fica a situação dessas pessoas, né? Que está aqui em algum status imigratório e dá entrada em um outro tipo de pedido para mudança de status ou para estender um status. No caso aí do diplomata, né, do chefe de Estado, não tem como estender porque o mandato acabou, não tem como pedir para estender esse status de diplomata, o status de A1. Porém, em algumas situações, por exemplo, a pessoa entra aqui como turista, geralmente recebe um período de 6 meses para ficar aqui como turista, quer estender esse status, pode pedir, ou quer mudar de turista para estudante. São as situações mais comuns aí que a gente vê no dia a dia. Pessoas que entram como turista, querem estender o status de turista, ou seja, ficar mais 6 meses, às vezes, aqui, ou mudar de status para estudante. O estudante, ele recebe um status bem mais longo, né? Um chamado duração de status. Enquanto perdurar aquela condição de estudante, enquanto estiver cursando, cumprindo os créditos ali naquela escola, vai mantendo o status ali de estudante. Então, não tem um período definido. No caso de turista, são 180 dias, tá? Então,
Mas como fica a situação, por exemplo, dessas pessoas que, exemplo também do próprio aí ex-presidente Jair Bolsonaro, como fica a situação dessas pessoas que dão entrada em um pedido para mudança de status migratório, tá? Quando a pessoa, ela tem que, primeiramente, a pessoa tem que dar entrada dentro do período em que o seu status estava válido ou dentro daquele período de carência, tá? É, por exemplo, no caso das pessoas que perderam o emprego, estavam aqui com H1B, aquele status imigratório termina ali. A pessoa, aquele status de H1B termina ali. Porém, ela ganha um período de graça de até 60 dias. No caso do ex-presidente, o fim do mandato de presidente, aquele status de diplomata termina ali, porém recebe uma carência de 30 dias. Então a pessoa tem que dar entrada em algum pedido ou deixar o país dentro desse período de carência. No caso do presidente, deu-se entrada aí dentro dos 30 dias, então deu entrada dentro do período correto. Uma pessoa que está mudando de status ou pedindo extensão tem que ser dentro do status ou dentro do período de carência, se aquele visto permitir uma carência, né? Então, no caso, por exemplo, de quem veio como turista, não existe um período de carência para turista. Então, ele tem que dar entrada no pedido de extensão para estender seu status de turista ou para mudar para estudante dentro dos primeiros 180 dias. Tá? A pessoa dá entrada com esse pedido de alteração de status. Aí agora, aquele status inicial daquela pessoa vai terminar, aqueles 180 dias vai terminar, porque aquele pedido de autorização de status pode levar vários meses para ser julgado, né? A gente vê muitos casos, às vezes, de pessoas aguardando 10 meses, 1 ano, para saber o que vai acontecer com o seu pedido de alteração para estudante. Como fica a situação dessas pessoas, né? Sendo que aquele status de 180 dias, de 6 meses de turista acabou, né? Como fica a situação dessa pessoa? Então, ela nada mais tem do que um pedido para mudar de status. O status ainda não foi julgado, esse pedido ainda não foi julgado. Então, a pessoa, ela não tem um status, todavia, né? Aquele status de 6 meses acabou. Então, ela entra aí no chamado limbo imigratório, onde essa pessoa, ela não teria mais um status imigratório, porém, não necessariamente essa pessoa estaria computando o tempo de presença ilegal nos Estados Unidos, porque ela deu entrada no pedido de alteração de status dentro do prazo correto, ainda quando estava com status válido, tá? Então, a pessoa, ela se encontra em uma situação não muito confortável, tá? Porque ela não tem um status imigratório válido. Eu vou falar um pouco mais a seguir o que isso pode significar. Porém, ela não está computando o tempo de presença ilegal. Então, ou seja, status imigratório é uma coisa e período de presença legal nos Estados Unidos é uma outra coisa. Uma pessoa pode não estar com status válido nos Estados Unidos e nem por isso está computando o tempo de presença legal, porque ela deu entrada num pedido ou de extensão de status ou de alteração de status e está aguardando esse julgamento. Então, o governo fala que essa pessoa está num período de permanência autorizada pelo advogado-geral dos Estados Unidos, tá? Mas mesmo assim, a lei diz que a seção 200, do Código de Imigração 277 diz que pessoas que não estão com status válido são sujeitas à remoção dos Estados Unidos, à deportação do país, tá? Então, mesmo que você tenha um pedido em andamento, se você não tiver um status imigratório válido, você pode ser colocado em processo de remoção dos Estados Unidos. Qual a chance disso ocorrer? Muito raro disso ocorrer, mas isso eu já vi acontecendo. Já vi o WISE emitindo uma nota de comparecimento e o único motivo listado lá é porque a pessoa não estava com status válido. Mesmo essa pessoa, por exemplo, quem dá entrada em pedido de ajustamento de status aqui nos Estados Unidos,
pessoa não tem mais status, está aguardando o julgamento para ver se recebe o green card, recebe às vezes o combo card, a autorização de trabalho e de viagem. Tem pessoas que eu já vi sendo colocado em processo de remoção, porque não estava com status válido, mesmo tendo um pedido de ajustamento de status pendente, mesmo tendo uma autorização parole ali, né, válido nos Estados Unidos. Porque a lei é clara que pessoas que não têm um status imigratório válido são sujeitas à remoção dos Estados Unidos, tá? Então, a questão aí do limbo imigratório é essa. Às vezes você não tem um status, ou o status acabou, mas você não está computando o tempo de presença legal porque você deu entrada em um pedido e esse pedido está sob análise. E por que que isso é importante? Né? Porque para fins da lei de barramento, né, quando a pessoa fica impedida de retornar para os Estados Unidos por um período, às vezes, de 3 ou 10 anos, para fins da lei do barramento, o que conta é o tempo de presença ilegal nos Estados Unidos. E como que a pessoa computa tempo de presença ilegal nos Estados Unidos? Quando ela não tem um status válido mais e ela não protocolou um pedido, seja de extensão de status, ou mudança de status, ou de ajustamento de status, dentro do prazo correto. Então, essa pessoa, além de não ter um status válido mais, ela começa agora a computar tempo de presença ilegal nos Estados Unidos. E é contado dia a dia. Se passa mais do que 180 dias de presença ilegal e essa pessoa sai dos Estados Unidos, automaticamente toma um barramento de 3 anos sem poder receber um visto, voltar para os Estados Unidos. Se essa pessoa computa mais de 1 ano de presença ilegal no país e sai dos Estados Unidos, fica 10 anos de castigo sem poder voltar para os Estados Unidos. Então é importante essa distinção entre status imigratório, entre presença legal nos Estados Unidos, lei do barramento, limbo imigratório, tudo isso para poder entender um pouco. Eu sei que é uma salada aí de informações, mas é assim que a lei funciona, tá? Então aí, usando o ex-presidente Jair Bolsonaro como exemplo, hoje ele não tem um status imigratório válido, tá? Mas nem por isso ele está computando o tempo de presença legal nos Estados Unidos, porque ele protocolou um pedido de mudança de status para turista dentro do prazo legal, porém, nada impede que o governo americano inicie um processo de remoção dos Estados Unidos por não estar com um status imigratório válido. Dificilmente isso vai acontecer, seria uma coisa muito radical de se ver, mas como já vi acontecendo com pessoas comuns aí, não seria uma barbaridade se isso acontecesse nesse caso, porque é o que a lei determina, né? Porém, existe aí os critérios, né, os guidelines aí do governo para quem que é interessante ser colocado em processo de remoção dos Estados Unidos. Geralmente envolve pessoas que é risco para os Estados Unidos, é criminoso, enfim. Então, são pessoas de menor interesse dos Estados Unidos, não vem ao caso aí, tá? Bom, agora voltando um pouco ainda aí à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, quais as opções aí que ele teria caso ele quisesse permanecer nos Estados Unidos? Então a gente está trabalhando aí com hipóteses, tá, pessoal? Não sei nada o que ele pretende fazer. A princípio, a intenção é continuar fazendo turismo aqui nos Estados Unidos, continuar participando de algumas palestras, tá fazendo aí sem receber, isso não teria problema. Então, a princípio é para fazer turismo, participar de congressos, simpósios, enfim. Então, a princípio ele está no caminho certo. Se quiser aguardar, vai ter que esperar o julgamento aí desse pedido de mudança para turista. Outra situação que ele poderia, caso ele quisesse, emigrar permanentemente para os Estados Unidos, tá? Por exemplo, uma pessoa, um profissional com certeza de habilidades extraordinárias, né? Com certeza se encaixaria aí em vários critérios para o EB1, por exemplo. O EB1 é o tipo de visto
em que a pessoa, o autopeticionário, não precisa de um empregador americano querendo patrocinar o visto, né? São 10 critérios, se a pessoa conseguir atender 3 dos 10 critérios, já seria o suficiente para o visto EB1 de habilidades extraordinárias, que leva ao Green Card, tá? Outro tipo de situação que poderia ser analisado, que, né, muita gente acabou falando isso, a questão de pedido de asilo político nos Estados Unidos, né? O asilo político, as regras do asilo são bem determinadas, são bem delimitadas ali, são perseguições ou medo de perseguição futura com base em algumas características particulares da pessoa. Alguém quer te perseguir ou te perseguiu no passado por conta da sua raça, ou por conta da sua religião, ou por conta da sua nacionalidade, ou por conta da sua opinião política, ou por você pertencer a um grupo social aí definido, determinado pelo governo americano. Dentre dessas 5 características aí, se ele quiser fazer um pedido de asilo político, isso será analisado, né? Aí existe aí, né, o dilema aí entre perseguição versus o direito de Estado de mover um processo criminal contra qualquer cidadão, contra qualquer pessoa. Então tem que ser analisado se esse tipo de processo seria constituído uma perseguição, apenas com fins políticos pode ser considerado perseguição. Então, se for o caso, passível de asilo político. Depois que a pessoa recebe um status, se aprovado o pedido de asilo, ela recebe um status de asilado nos Estados Unidos. Depois de 1 ano como asilado nos Estados Unidos, pode fazer um ajustamento de status para se tornar residente permanente do país, tá? Receber o Green Card. Um outro detalhe que pessoas que estão com status diplomático ou que trabalham para alguns órgãos internacionais e têm uma imunidade diplomática devido a essa situação. Quando as pessoas elas têm imunidade diplomática, né, nos Estados Unidos, por exemplo, elas podem até às vezes ter cometido um crime e não ser presa e não ser processada por causa dessa imunidade diplomática, tá? Então, pessoas que querem fazer ajustamento de status para receber um Green Card nos Estados Unidos e se encontram nessa situação que tem imunidade diplomática, primeiro tem que protocolar uma petição abrindo mão dessas imunidades diplomáticas para só assim fazer o ajustamento de status para receber o Green Card. No caso aí do ex-presidente, eu não creio que seja o caso, porque fim do seu mandato, acredito que tenha acabado aí as imunidades diplomáticas, então, pelo simples término aí do mandato, já não teria mais imunidade diplomática, né? Então, não precisaria dar entrada com uma petição desse gênero. Então, essa era a informação de hoje, apenas a título, né, de informação, não é aí caso concreto de ninguém, eu apenas estou falando que foi amplamente divulgado na mídia, né, que deu entrada com pedido de mudança de status para turista, não tenho acesso aos autos, não sei de particularidades do caso, é apenas para ilustrar como funciona essa situação, que é similar a quando uma pessoa vem para cá com visto de turista, quer estender o status de turista ou quer mudar para estudante, ou, por exemplo, essas pessoas que estavam aqui com H1B, perderam os empregos, como fica, né? E como fica essa pessoa enquanto está aguardando um pedido de mudança de status para outro tipo de visto, por exemplo, né? Esse limbo imigratório, essa condição de, mesmo que não tenha um status migratório válido, não esteja computando o tempo de presença legal. Uma outra situação que eu lembrei agora aqui também, quando a pessoa não está com status válido, né? O status acabou, tá? E essa pessoa não protocolou
numa petição para estender ou para mudar de status, e essa pessoa começa a computar tempo de presença ilegal, um dia que seja que essa pessoa tenha ficado de presença ilegal nos Estados Unidos, serve para anular, revogar automaticamente aquele visto que ela utilizou para entrar no país. Então, por exemplo, alguém veio com visto de turista válido, estampado nos Estados Unidos, recebeu ali um status de 6 meses para fazer turismo no país. Essa pessoa ficou além dos 6 meses, não deu entrada num pedido para estender ou para mudar. Esse um dia já é suficiente para ter revogado esse visto dessa pessoa, tá bom? Então, era essa a notícia, espero que tenham gostado, até a próxima.